frente. A calúnia é um ventinho, um arzinho bem gentil, que sem que se sinta, sutilmente, levemente, docemente, começa a sussurrar. De mansinho, sibilando, vai escorrendo, vai zunindo, e nos ouvidos das pessoas introduz-se habilmente, deixando aturdidos e inchados a cabeça e o cérebro. No fim, transborda e estoura, se propaga e se redobra, produzindo uma explosão. E o pobre caluniado, envelhecido e esmagado, sob flagelo público, com muita sorte, há de morrer. Esse é um trecho da mais famosa ópera de Rossini, O Barbeiro de Sevilha. Nele se canta a estratégia milenar da vitória injusta, a notícia falsa, a calúnia, a mentira. Shakespeare, em suas tragédias, já falava de reis coroados por suas calúnias. Muito tempo antes de Cristo, as comédias de Plauto já glorificavam a notícia falsa para a realização dos desejos. Assim, tem razão essa de Queiroz quando ensina: não há nada de novo sob o sol, e a eterna repetição das coisas é a eterna repetição dos males. Afirmar que as fake news são fenômeno moderno para justificar medidas excepcionalíssimas que suprimam, mesmo que temporariamente, a liberdade de expressão, não passa de estupidez jurídica travestida com a mini-saia da presunção. Fingindo estarem diante de uma excrescência da modernidade, de um imprevisto que requer a invenção de medidas drásticas, juízes agem como déspotas esclarecidos e querem reinventar a roda, criando dispositivos jurídicos novos que, pouco em pouco, ignorando o devido processo legal, corroem a liberdade de todo o povo. Somente o poder legislativo pode tratar das punições frente a esse problema agravado na modernidade pela rapidez e não contenção da notícia falsa nas redes sociais e veículos de imprensa. Se não o faz, que não se elejam os legisladores prevaricadores. Porque nada, repito, nada justifica a usurpação dessa competência pelo Poder Judiciário. Boa tarde, eu sou Tiago Pavinato e está começando o Linha de Frente desta terça-feira. E estão comigo Dr. Felipe Monteiro, como vai, meu amigo? Muito bom. Meu veterano, Dr. Cristiano Vilela, como vai? Obrigado. Meu querido Malta Jones, boa tarde. Boa tarde. E bem-vindo aqui pela primeira vez, obrigado. Rodolfo Maris, como vai? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Meus queridos, para vocês que estão nos acompanhando, são 14 horas e 7 minutos e... Que pairam dúvidas sobre o TSE, mais poderes, realmente é complicado. Mas nesse ponto específico eu vou concordar com a decisão do TSE. Mas, Cris, a gente tem a lei eleitoral. A lei eleitoral diz que as resoluções, elas podem ser feitas até o dia 5 de março. Não é agora, faltando 10 dias para o segundo turno, que pode vir uma nova resolução trazendo novos elementos para a disputa eleitoral. Então eu vejo que nesse ponto o TSE errou e que não tem justificativa para essa medida, para essa resolução. Que é uma coisa meio Eurico Miranda, né? Eu não estou gostando do resultado, vou mudar a regra, no tapetão. Lembra do... Pois é. Vocês lembram do Eurico Miranda? Ô, Malta aí tem um bottom, né? Dá um close no Malta aí. Ele diz que Supremo é o povo, né? É o lema do Malta Jones. Aí, olha, Supremo é o povo. Não, põe em cima aqui que é mais bonitinho. Põe o de cima aqui, ó. Esse aqui Malta, é os pezinhos, de fato. Os pezinhos. Né? Agora pode tirar, porque a sua gola tá muito torta, Malta. Mas vamos lá. Supremo é o povo. Eu quero partir... Não, o pessoal dá uma força aqui pra gente se ajustar, não, deixa aí. Eu quero partir, né, dessa sua frase, Supremo é o povo. De fato, a Constituição diz que todo poder emana do povo. E ele é exercido através de representantes democraticamente e periodicamente eleitos. Então, Supremo é o povo. O poder mais representativo, portanto, é o Congresso. Só que o Congresso não está, né? Eu não sei se não tem ninguém no Congresso, e houve um senador na semana passada falou que o Senado está vazio,
Então, o Congresso, que é o mais representativo, é a representação direta do povo, de todos os estados, de todos os estamentos sociais, não está fazendo nada, porque ele era o único poder que poderia fazer alguma coisa frente a isso. E aí? Que mensagem a gente pode passar para o nosso Congresso? O que a gente vai esperar se o Congresso se cala diante de tamanha inconstitucionalidade? Bom, é o seguinte, pessoal. Primeiro eu quero fazer 2 agradecimentos, Thiago. Eu quero agradecer o convite do Sérgio Lima pela participação da Super Live, e toda a equipe nos convidou, o Projeto União Brasil, para participar. Mas como a gente, esse projeto, ele está ligado a pautas nacionais, a gente não tem nenhuma afinidade com qualquer partido, com qualquer presença que mostre a liderança de presidentes, governadores. Nós estamos ligados, integrados por pautas nacionais. Eu agradeço o convite e eu quero agradecer também essa casa maravilhosa, fantástica de ter recebido mais um maluco aqui da direita, um conservador. E eu quero agradecer o Tutinha, que eu não conheço, conheci ele no elevador. Uma pessoa super gentil, que eu nem sabia quem era. Eu fui depois dar uma olhada, quem era aquele rapaz com aquela mancha na cara. Mas eu quero deixar claro o seguinte, ele foi super gentil comigo. Essa casa é maravilhosa, ela recebe uma diversificação de opiniões, de ideias, de ideologias, e ela abraça todos. E eu quero deixar um abraço também para o meu companheiro de mesa de bancada, o Léo Grandini, que eu abracei aqui, fui criticado, né, porque eu sou conservador e ele Malta, eu tô loiro, Malta. Não, Tu acha que é o programa da Xuxa? Mas eu quero agradecer. Continua, amigo. Continua, amigo. E nós vamos conseguir fazer ele virar um grande conservador. Olha, o Felipe, você queria fazer. Peraí, deixa eu falar do Então, vamos lá. O cara me perguntou, eu só fiz agradecimento. Mas eu achei que você tava. Era a Xuxa. Peraí, agora tem que dar minha opinião. Poderia ter mandado um beijo para todos que nos assistiram também. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o Supremo ao Povo. Eu acho assim, com relação a essa frase, ela tem tudo a ver Essa frase é sua, aliás. Essa frase foi eu que inventei, viu, pessoal? É bem bacana essa frase. Essa frase, ela tem 4 anos, quando foi desenvolvido um lema, né? E aí o Tomé Abduch, ele faz parte, aliás, ele é um dos mentores do Projeto União Brasil, há 4 anos, em 2019. E essa frase, ela foi, se vocês entrarem no site projetouniãobrasil.com, vocês vão ver lá qual é a origem dela. E tem um monte de frases lá, e a única que deu certo foi a minha. E foi por votação, porque existiam vários movimentos, né? O Projeto União Brasil. Foi de Brasil. papel ou eletrônica? Eletrônico, tudo eletrônico. Tudo eletrônico, não tem nada de papel. E aí, com essa frase, a gente conseguiu fazer com que essa frase se tornasse uma identidade nacional. Porque vocês podem ver que ela participa em todos os exercícios de cidadania. Só te peguei, hein? Muito bem, vai certíssimo. Essa eu tô dentro aqui das 4 linhas da Jovem Pan. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Quando eu criei essa frase e fui para votação, há 4 anos a gente não tinha esse problema de alguma birra com o STF. Não existia isso há 4 anos. Então, essa frase ela foi criada pelo fato de supremacia do povo, né? Então, aí a relação foi dando uma conturbada, uma situação meio esquisita, e hoje passou a ser uma identidade nacional. Mas em termos de Supremo ao Povo, quando eu apresentei essa frase para o nosso amigo jurista Modesto Carvalhosa, ele tinha acabado de fazer uma operação. Aí fui eu lá e uma turma. Aí chegando lá, ele não conhecia ninguém, 4 anos. Quem é o Malta? Malta não é ninguém. A turma que estava lá também não era ninguém. Aí a gente apresentou, olha, Modesto, nós estamos aqui, estamos ligados a pautas nacionais. Eu acho que agora o Congresso precisa ter uma representação do povo, dos movimentos. São muitos movimentos que compõem o país, mais de 2.000 movimentos conservadores. E a gente criou uma frase. A hora que eu falei, Tiago, a frase suprema, ele tinha acabado de fazer a operação. Aí ele falou assim... Ele entrou em coma. Ele falou assim, Malta, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, não, a gente não sabe. Vocês estão criando o 5º poder.
Mas, ô Malta... Não. essa não, frase. o povo. O povo é o poder. É o povo. Não é o quinto. Não O povo é o poder debaixo de todos os poderes. Mas... eu espero muito, Malta, que o movimento, não é que você chefie essa Não, chefe, eu gama sou de movimentos... porta-voz. Que Não você tem é liderança. porta-voz, claro. É, exatamente. Atue também para conscientizar essa nova legislatura, né, dos deveres que ela tem, da responsabilidade que ela tem em fazer leis claras, leis factíveis, leis que realmente sejam feitas com o crivo da constitucionalidade e que prevejam de forma satisfatória os problemas para que o nosso poder judiciário não venha invadindo, né, a sua competência. Felipe, você queria falar alguma coisa ou deixar... Não, eu queria só colocar mais um ponto que eu acho importante, né? Que nesse processo eleitoral a gente pode concluir duas situações. Primeiro, que é o processo eleitoral mais rasteiro, né, desde a redemocratização. Né? Nunca vi os dois candidatos em proposta, acusações... Mas sabe por quê, Felipe? Outro, eu vou te né? falar uma coisa. Sabe por quê que a gente tem essa impressão? Porque a gente tem smartphone hoje. Pode ser. Antes a gente não tinha informação de bastidor que a gente mas tem. O acesso é mais fácil? Isso agrava o processo, isso traz mais questões para o processo. Só corrobora o que eu estou falando aqui agora. Né? O rei agora está nu. Né? Os candidatos estão nus. Exatamente. Tem dúvida em relação às instituições, a gente coloca em dúvida os julgamentos, a parcialidade do juiz e dos ministros, e a gente está discutindo coisas aqui que, na minha opinião, que não deveria estar sendo discutida, porque é questão que deveria todo mundo, poxa, é verdade, faz sentido, tem lógica. É óbvio, né? É Algumas óbvio. coisas têm lógica, outras coisas O não têm. famoso óbvio, Que tem que ser dito. óbvio. Que tem que ser dito. O famoso óbvio, o Lula. A gente vai tirando do fundo do baú aí. Exatamente. E quando você fala do... Posso falar? Desculpa. Claro, por E quando favor. você fala do óbvio que deveria ser dito, eu fico aqui pensando na liberdade de expressão. Retiraram... Não adianta falar. Eu fiz um podcast que retiraram do ar. Não adianta falar que é Eu excepcional. fui censurado também. Não adianta falar que é excepcional, é só agora. A liberdade de Exatamente. expressão, assim, a violação da liberdade de expressão nas eleições está sendo, assim, absurda. Essa história da Em todo cabecinha é uma enganação. Eu vou falar pra vocês, é uma enganação completa. É uma enganação, queridos. A comparação é bem essa. Mas vamos continuar aqui de TSE, né? Assim, só para colocar mais um ponto aqui na mesa. Nós vamos continuar no TSE, mas pode colocar o ponto. Vindos de ambos os lados. Malta, não diz o velho deitado que chumbo trocado não dói? Ô, Tiago, vou te dizer uma coisa, viu? Essa turma aí tá pra lá de Bagdá, viu, pessoal? Esse pessoal acho que tá tão perdido, tá dando tiro pra tudo que é lado, que eles não conseguem acertar um pato. Entendeu? Porque ele vem, fala uma coisa, depois ele é obrigado a justificar a mentira que foi dita, né? E assim vai. Eu mexo com líderes, e líder é um caso sério. Quando não tem parâmetro, quando não tem o lado profissional, vai pela emoção. E tudo que você faz pela emoção, você fala algo sem pensar. E depois você tem que justificar. Vou dar um exemplo. O meu amigo, irmão, olha, é uma coisa do outro mundo que ele fez, Roberto Jefferson. Mas vocês vão ver muito, aonde vocês forem estar, me procurar, vocês vão ver que eu estou do lado dele e eu quero falar depois um pouquinho disso. Mas esse é o problema. O problema é justamente as pessoas falar sem ter a razão. E disparar. Então, sem ter razão. Né? É pior ainda. Não, e dispara, vai pior embora. ainda. Vai embora. Roberto Jefferson, se ele não enlouqueceu, é melhor que ele tenha enlouquecido. Não, eu também acho. Eu sou amigo particular dele, eu acho que era melhor ele... Amigo, põe a camisa de força. Olha, você tá bem. Põe a camisa, põe a camisa de força. Não, eu tenho que aprender. Hoje eu tô nesse nível aqui, hoje eu tô na Jovem Pan, porque, meu amigo, eu tenho pós-graduação em louco. Você tá muito bem de amigo, não, sinceramente. Realmente. E aí? O que você achou dessa decisão do ministro? Será o Benedito? Misturou, Benedito. Misturou tudo aqui, no calor, falou de Roberto Jefferson, cara. Mas a gente vive uma era
polarizada da política, né, cara? Eu pergunto, eu fico me questionando, será que a política sempre foi assim e agora com essa era digital as coisas estão vindo à tona? Que ele falou, afirmou ser e daqui a pouco não é mais. Será que isso, você que está nos assistindo em casa, será que você tem a mesma dúvida do que eu? Porque... E aí? Ô, Tiago, deu só uma parte. Vamos lá, o que ele falou não vai uma coisa... mandar beijo e abraço agora. Não vou mandar. Eu vou falar sobre o que o Rodolfo falou, e é importante. Nós estamos numa era digital, e essa era digital, eu que venho da área de TI, eu sou um técnico nessa área há 30 e poucos anos, eu quero deixar claro o seguinte, hoje você dispara qualquer coisa nesta ferramenta e isso vai para o mundo inteiro. Eu não estou falando apenas São Paulo, cidade, não. Isso aqui faz uma propagação para o mundo inteiro. Então hoje a gente visualiza o seguinte, a integração da informação, ela faz com que a gente tenha um monte de discussões, o porquês, né? A gente vem... E a tendência hoje, se a gente for analisar que o Brasil mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram, essa juventude dessa geração, hoje, jovens com em torno de 25, 30 anos, ganhando milhões nessa rede de e-commerce digital, vai fazer as mudanças necessárias que o país precisa. Então, a informação, a tecnologia, o comércio e o que o Rodolfo falou é uma coisa importante. Exatamente. Não é, Thiago? Exatamente. Não é uma linha de raciocínio visualizando o futuro? Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Está entrando o 5G? Não, 5G... Não, eu acordo para fazer o mal. A pessoa, ou o ser humano, ele é do bem. Mesmo? Não, o ser humano... O ser humano nasceu do amor, não é? Exatamente. Então você imagina, hoje você acorda, hoje eu vou fazer o mal. Hoje eu vou comer uma maçã podre, que eu não tô legal. Olha, Malta. O Malta é engraçado, cara. O Malta é engraçado. Vamos voltar para... Vamos sair das maçãs podres. Quando eu cheguei aqui, falaram que ele era do PT. Eu falei assim, nós estamos grandão, nós vamos sair no quebra-pau aqui. Não cometa essa falácia. Olha, fica evitando o Vin Diesel aqui, que você vai ver o que já tem. Ô, Felipe, vamos continuar lá. Felipe, é o seguinte, não é temeroso, é claro, né? Tem uma pecha em cima do Carlos Bolsonaro e tem uma pecha em cima do Janones, né? E o Janones agora, ele está muito confortável, né? Ele dá entrevistas dizendo que está muito confortável fazendo o que ele faz. O pessoal se acha um jornalista, né? O pessoal tem voz hoje em dia com as mídias sociais. Isso agrava profundamente os conflitos, né? Agrava a discussão, e por isso agrava as brigas. Então essas eleições também estão, os conflitos e a violência estão cada vez mais altos por conta disso, como a gente mesmo falou aqui, Pavinato. Mas essa decisão específica, né, sobre o TSE, eu acho que o TSE acertou no lado, porque negou tirar do ar a conta do Janones e a conta do Carlos Bolsonaro, e por outro lado, ele se colocou numa outra prerrogativa, que na minha opinião que eu acho preocupante. Como assim o TSE vai monitorar as redes do Janones e do Carlos Bolsonaro? Isso é um absurdo, isso é inconstitucional mesmo. Não é função do TSE fazer análise se uma postagem do Janones ou se um Twitter do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, ele afronta qualquer tipo de ilegalidade, ou se é mentira ou se é verdade. Não é função dele isso. Ele tem que ser provocado no caso concreto para poder se manifestar. Então, assim, TSE, aí não, né? Aí não. Você está exacerbando a sua competência, você está criando competência que não é sua, não é função sua monitorar. Agora, o que eu acho é o seguinte, né? Se o TSE tirasse do ar, na minha opinião, a conta do Janones, aí sim eu ia começar a acreditar na narrativa de que o TSE é petista. Não, né? Porque censura, o Janones, censura. Porque o Janones, na minha opinião, é um mal para o PT. Né? O que o Janones faz na mídia social dele, junto com o Felipe Neto, e ele escarnece ainda, né? Junto com o Jean Williams, ele coloca a discussão eleitoral no mais baixo nível. Não é? Então, assim, TSE, apesar de discordar do Janones e achar que o PT erra em dar voz para o Janones como coordenador digital da campanha, não é? É errado
decisão do TSE de monitorar a rede. Que isso? Estamos na ditadura militar novamente? Estamos sendo monitorados? É um absurdo. Não, Felipe, Isso Ô, Malta, deixa eu contar. Dizem, né? Eu não sei se esse fato é verídico, que o Carlos Bolsonaro e o Janones se encontraram. Aí o Janones falou assim: ou mato ou morro. Um correu para o mato, o outro correu para o morro. Pera, Cris Vilela, já passo de volta. Cris Vilela. Quando o incompetente se diz competente, nós temos um incompetente exercendo a sua função republicana. Que salvação tem a República? Olha, infelizmente a gente está num momento de desalento com relação à nossa República, porque cada dia a gente tem uma novidade e uma novidade nada agradável. Então, criar uma resolução de última hora, por exemplo, eu acho absolutamente equivocado. Nessa resolução, você estabelece, inclusive, a possibilidade de tirar do ar a própria plataforma, que é um negócio que, para mim, foge totalmente do razoável, né? Quer dizer, você vai tirar o WhatsApp do ar, então, né? Por conta, eventualmente, não conseguir restringir... Oi? Acho que é a notícia que tinha do ar, na plataforma não, na resolução. Acho que no artigo 5º, ele fala, primeiro ele fala de notícia, no artigo 3º, salvo engano, no artigo 5º fala que na reiteração tirar do ar a plataforma. Me parece algo realmente muito fora, né, da bitola, num contexto de uma resolução faltando 10 dias para as eleições. Então, é importante que a gente tenha claro que mesmo num afã, às vezes, de querer uma normalidade, muitas vezes é da essência da democracia, é da essência da disputa ou conflito, e que vença o melhor. Bom, falando em melhor, né, essa notícia de hoje, para mim, é a melhor. Né, porque nós estamos aí falando, né, de como o Roberto Jefferson, de um mensaleiro, de um corrupto, condenado. Nós vamos falar agora do Zé Dirceu. O Zé Dirceu que tomou as rédeas da campanha do Lula. O PT convocou para hoje uma reunião virtual com o ex-ministro José Dirceu e o objetivo desse encontro é orientar os militantes sobre como proceder na comunicação e uso das redes sociais nesta reta final de campanha. Segundo o jornal Estado de São Paulo, além de Dirceu, estarão presentes coordenadores da campanha petista. Bom, José Dirceu, a informação do jornal Estado de São Paulo, que é um jornal que já assumiu o seu lado, já assumiu que já faz campanha todo santo dia para o candidato do Partido dos Trabalhadores, deu essa notícia hoje que José Dirceu está no comando. E aí, Malta, o que você acha? Você acha que o Léo vai estar na reunião, Malta? Olha, eu espero que não. A gente está aqui num processo com o Léo, entendeu? O Léo de conversão. Gente boníssima, o Léo é gente boníssima. E é uma pessoa maravilhosa, de um coração maravilhoso. Ele só está no lugar errado, mas não tem problema. Isso é uma questão de tempo, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo que é uma questão de tempo. E aí, o que você acha, Malta, do Zé Dirceu já não, agora Zé Dirceu abriu a cauda do pavão? Não, é brincadeira. Eu acho um absurdo. Primeiro ele querer tomar o poder. Eu sou uma pessoa muito otimista, Thiago. Se me mostrarem um copo de água pela metade, eu sempre vou estar falando que ela está transbordando. Por que isso? Isso é fake news. Toma cuidado. Então, mas eu sou otimista. Então é o seguinte, eu não consigo trabalhar com exceção. Eu acho hoje que esse partido que está em evidência, justamente o partido do Nine, eu acho que... Lá vem Malta e o Nine. Eu gostei, eu vou usar o Nine. Nine, você pode colocar aí. Bom. Pessoal, Nine significa... 9. 9, entendeu? 9, apenas 9. Então o Nine, com esse partido, né, maravilhoso que nós temos aí, eu trabalho com exceção. Eu não consigo trabalhar com exceção. É só a gente perceber nas manifestações que esse grande partido, com esse índice de audiência que ele tem, de relevância, participa desse trabalho. Eu não consigo. A vitória já está certa. Bolsonaro vai ser o próximo presidente. E o mais importante não é o fato, Thiago, não é a votação domingo, não se precipite. Não, mas eu vou te falar uma coisa, o importante... Não, o copo está realmente cheio. O meu copo é cheio. Eu represento o movimento,
Meu copo é cheio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o mais importante, Thiago, não é a também, vitória. Depois das 18, o meu sempre tá cheio. As garrafas vão ficando vazias. Não, deixa eu falar uma coisa importante. O mais importante não é... A vitória do Bolsonaro é perfeita, vai ser concretizada. Mas o mais importante, pessoal, é a turma que está entrando. Essa turma que está entrando vai fazer diferença. E junto com o Projeto União Brasil, pressionando lá as galerias, vocês vão ver as galerias tudo cheio, tudo vai ser futebol lá na galeria. Sensacional. Olha, eu vou colocar uma pergunta aqui agora. Rodolfo, é o seguinte... Um detalhe, a gente não pode pensar que o Brasil é simplesmente verde e amarelo. Eu acho que tem que ter a diversificação, tem que ter oposição, isso se chama democracia. Então a gente tem que estar ciente. Você acha que a gente vive numa democracia? Não, eu tô falando o ano que vem quando o Bolsonaro... A gente tem que conviver. Tudo bem, a gente tem que conviver, mas democracia é assim, se você aceita a minha opinião, você vive democraticamente. Mas o que isso tem a ver com o José Dirceu? É isso que eu quero saber. Pelo amor de Deus, onde entra o José Dirceu? Tem tudo a ver. Ele está reabilitado, então, para voltar ao jogo político. Não, eu acho o seguinte... A reabilitação dele credencia ele novamente para estar onde ele está, isso? Não, nós não podemos perder alguns players, entendeu? Que sinalizam erros do próprio governo. É o óbvio. O óbvio do contraditório. Do contraditório, não é, doutor? Sim. Então, hoje a gente tem que pensar o seguinte, a bancada é pequena? Ela não é pequena. A bancada do Partido dos Trabalhadores não é pequena, é uma bancada forte. Mas, pô, a gente precisa entender, para estar numa democracia, no ano que vem, que vai estar já um meio a meio, tem que haver, Rodolfo, tem que haver essa mas eu quero saber onde entra. Eu não falei nenhuma inverdade, eu não sou nenhum cientista político aqui. Mas é simples. Mas fazer uma observação, que eu acho que... Vamos tentar, eu vou tentar ser otimista como Malta e olhar o copo e tentar encontrar o copo transbordando, né? Vamos pensar o lado positivo dessa história, né? Com esse tipo de medida que foi noticiado agora pelo Jornal do Estado de São Paulo, por exemplo, onde José Dirceu está aparecendo, né, de uma forma mais efetiva na campanha, isso só nos faz com que nós, eleitores, cidadãos que estamos acompanhando o processo eleitoral, que a gente tenha claro quem está próximo do presidente da República nesse momento eleitoral e que está no momento do governo federal. Então, esse tipo de coisa, ele até é bem-vinda, porque ele demonstra transparência. O ruim é você esconder todo mundo, todos os esqueletos dentro do armário e depois no dia 31 de outubro, na segunda-feira, abrir o armário e ver aquela surpresa. Exatamente. Então, eu acho que pelo menos isso vai ficando às claras. Clareza essa que a campanha do Lula, a campanha do ex-presidente, ela não teve, por exemplo, com relação ao plano de governo, que até agora já estamos caminhando aí para o final do segundo turno do processo eleitoral e o plano de governo não foi oficializado. Então, pelo menos nesse caso de José Dirceu, eu vejo uma clareza muito grande e aí cabe ao eleitor, estamos numa democracia, cabe ao eleitor avaliar, olha, eu quero Lula com Zé Dirceu, com fulano, com Beltrano. Não, eu quero Bolsonaro com o fulano, com o Beltrano, com o ciclano. E aí fazer essa ponderação e tomar a sua decisão democraticamente. Muito bem. Felipe Monteiro, olha, independentemente do copo meio cheio, meio vazio, pela metade, transbordando, você não acha que com o Zé Dirceu envolvido no projeto, o povo vai tomar no copinho? Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês aqui, né? Eu acho que essas eleições são eleições da rejeição, né? É anti-Bolsonaro contra anti-Lula. Claro, algumas pessoas votam no Bolsonaro porque gostam do Bolsonaro, algumas pessoas votam no Lula porque gostam do Lula. Mas se for pegar o resultado das eleições, né, 57 milhões de votos o Lula teve, 50 milhões de votos o Bolsonaro teve, e quase 50 milhões de votos, a abstenção, voto nulo e voto branco. Ou seja, 1/3 do eleitorado não querem nem o Bolsonaro e nem o Lula, né? E o PT gosta de colocar que se o Bolsonaro ganhar, será a escalada do autoritarismo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Analisar o fato cru, né, você vai ver que não existe, não há espaço para isso. Ô, Felipe. O Dirceu não vai voltar para o governo Lula, porque não tem espaço para esse tipo de coisa. E outra coisa também, Pavinato, essa chamada aqui fala que o Dirceu
vai orientar os militantes a usar a mídia social. Exato. Eu acho que o Dirceu... no jornal Estado de São Paulo. Eu acho que o Dirceu nem sabe o que é Twitter. Nem sabe usar a mídia social. Felipe, tá errado essa Nem informação. sabe o que é isso. Felipe, eles foram os pioneiros. O Dirceu é jurássico. Eles foram os pioneiros. O Dirceu é jurássico, Malta. Não. O Dirceu é jurássico. Felipe, eles foram os pioneiros. Ele é boa comunicação. A mídia. Pô, teve até o rapaz lá que foi pra CPI. Eles foram os pioneiros pra usar tráfico pago. Mídia é outra coisa. Entendeu? Não. A mídia digital é isso. O José Dirceu, Malta, só dá medo de bolsonarista que não consegue pensar. Eu acho que ele ponto final. Assim, o José Dirceu deve estar numa caverna, depois quem tem medo? Na cabeça quem dele. Tem medo de Dirceu? Deve ser assim, o Dirceu tá lá numa caverna, ele não sabe o que é mídia social. Não sabe, Eu vou falar uma coisa. Quem tem medo de Dirceu? O Twitter era uma rede para verdades. Você vê, lembra da Primavera Árabe. Soube de boatos também que, de verdade, e hoje ele é muito acusado de fake news, etc. Então, mas é uma rede para toda a verdade, né? Quando o Dirceu entrou no Twitter alguns anos atrás, ele roubou toda a verdade. Eu estou ótimo. Você está muito bem. Você está muito bem. Deixa eu só fazer uma observação. Claro. Que, nessa linha do que o Felipe está colocando, eu concordo muito também nesse aspecto de que a gente está vivendo, especialmente no segundo turno, um momento de divisão dos antes, né? Quer dizer, na verdade, você tem uma parte do eleitor que é lulista, uma parte que é bolsonarista, mas tem muitos que vão pro Lula por não gostar do Bolsonaro e outros que vão pro Bolsonaro por não gostar do Lula. Perfeito. E aí eu vejo que cabe a esse eleitor, nesse momento, né, fazer a análise também de quem ele desgosta menos. Então, de um lado, a gente tem o Lula, vão ter algumas figuras aí que são figuras polêmicas, né? Como José Dirceu. O Bolsonaro também tem as suas figuras polêmicas, como o Roberto Jefferson, que falamos há pouco. E aí, cabe ao eleitor fazer a avaliação, pensar, quem que eu quero? Quero votar no Lula do Zé Dirceu ou no Bolsonaro do Roberto Jefferson? Fazer essa avaliação também das pessoas mais polêmicas que o cercam. Cris, só um adendo aqui. Adende. Eu acho o seguinte, a gente está tão focado em pessoas e não o que elas fizeram. Eu acho que está em jogo hoje a gente entender que o Brasil precisa entender que a gente não está votando em pessoas. Nós estamos votando em plano de governo. Nós estamos votando o que uma pessoa fez para esse país em 3, 4 anos, e o que a outra deixou de fazer, né, nesse mesmo tempo. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim, mas as pessoas votam. Não, eu acho, não, mas a gente fica nessa narrativa de pessoa, e não é pessoa, nós estamos votando exatamente pela competência. O Brasil... Mas que competência? Não é proposta, não é peraí, a competência... Eu estou falando da competência do governo do Bolsonaro em 3 anos. Ou você acha que o país está ruim? Tá ruim, o país está ruim. Para você está ruim? Está ruim, claro que está ruim. Não, pessoal, a minha caneca está transbordando. A minha caneca... Aqui, ó, tá saindo pra fora, Rodolfo, eu quero saber. Tá ruim, mas tá bom. Eu acho que assim, nós não podemos viver num dogma. Nenhuma verdade absoluta. Eu concordo com o que você falou, eu também concordo com o que você falou, eu também concordo com o que ele falou. Só que, sim, as más companhias sempre vão corromper os bons costumes. Claro. Eu estou errado, Quando é que eu não deixei? O Roberto Jefferson... Quando é que eu não deixei? Eu vou falar pelo Roberto Jefferson. Eu acho assim, ele foi traído pela própria direita, porque toda vez... Não, de acho. Mas estamos falando do José Dirceu. Ele quer falar do Roberto Jefferson. Deixa ele falar do Roberto Jefferson. Ele quer, né? Vai lá. Ele quer. Alguém revistou o Malta na entrada da rádio? Se ele sacar um revólver agora... Cuidado, Malta. Olha só, tu tinha... Você está vendo que o cara é do bem aqui. É o seguinte, quando eu falo do Roberto Jefferson, eu tenho a honra de elogiá-lo, porque ele foi um dos grandes pioneiros com relação... Não, mas peraí. Todo mundo queria bajular ele, todo mundo queria estar em live com ele, a própria direita mandava bala, fazia com que ele... Não, mandava. Ele falava assim, boca de veludo, e fazia ele falar, e o bicho falava. Ele ligava pra mim, como é que foi a live? Eu falei, foi uma merda, porque você é burro. Você não tem que falar nada disso, você vai ser preso.
Vê se ele acreditou no que eu falei. Não acreditou, foi preso. Você orientou ele para não comprar granada? O ano passado, no dia 1º de maio, aqui na Paulista, onde a gente colocou 1,5 milhão, onde ele estava lá, ele foi ameaçado de morte. Ele saiu de lá ele ficou 18 minutos em cima do caminhão e ele estava numa mira. E a polícia estava lá, chegou para mim e falou assim: olha, nós precisamos revistar o caminhão inteiro. Quer dizer, naquela época ele era um herói. Na época que ele estava em todas as lives fazendo trabalho, criticando o mecanismo. Eu prefiro criticando o mecanismo. Colorado. Fez burrada porque é impossível. Eu falava para ele, assim: Roberto, para de ofender as pessoas. Você está dando uma de louco, você não tá. Ele não conhecia a mídia digital. Ele não conhecia os players que estavam. Ele não conhecia o Kim Paim. O Kim Paim, aquele bigodinho que faz parte aqui da nossa bancada. E o José Dirceu? Não, peraí. O Kim Paim, o Kim Paim estava fazendo uma crítica para o prefeito, né? Falando que um prefeito que era Marcos alguma coisa, era um prefeito que não tinha condições de ser conservador e o Kim Paim puxou a capivara dele. Aí o Roberto Jefferson vai lá e compra a briga do Kim Paim e fala que o cara é um cafajeste argentino. Eu falei pra ele: meu amigo, você nem conhece, o cara é conservador, ele faz... Então, o cara nem te ouve, Malta. Se ele tivesse seguido o seu conselho... Parou. Por isso agora, eu me desliguei. Quanto a granada... Não. Quanto a granada, eu também soube aqui, né? As minhas fontes hoje, elas estão muito rápidas. A mulher dele tinha falado assim, falou: querido, eu preciso comprar granado. E era sabonete. E ele entendeu errado. Mas olha, o brasileiro, ele tinha que ter essa melhor compreensão. Porque se nós não temos, quem pode influenciar na economia, nos projetos, na vida desse país tem. As controvérsias da campanha eleitoral no Brasil continuam a repercutir no exterior. Agora são 15 horas. E aí? Alguém quer tecer algum comentário sobre o artigo do Wall Street Journal? Não, eu tenho uma notícia fantástica. Como a gente tem líderes em todo o mundo, né? Ontem um líder dos Estados Unidos, Roberto Medeiros, ele até comentou comigo o seguinte: olha que interessante, ele recebeu um jornal do México, tipo uma Folha de São Paulo, e não vou falar esquerda, vou começar a falar socialista, né? Vamos trocar o conservador e o socialista. Então, ele recebeu um jornal do México extremamente socialista e era incrível, estava dando 5% de vitória para o nosso presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que se no México já estão divulgando e pulverizando a vitória do Bolsonaro, eu acho que... Agora, o problema é o seguinte: como é que o Alexandre de Moraes agora vai mexer com o México? Exatamente. Quero ver. Agora, desculpa, só acrescentar um ponto que eu acho importante, antes de você rodar, desculpa aí, que eu acho importante, né, que a gente... rodar no peão da casa. Por um caso de um dano material, moral, lucro cessante, seja lá o que for de dano causado por uma notícia falsa. O que acontece é que o judiciário brasileiro, do meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado, Cris, o judiciário brasileiro olha o povo como se fosse uma gentalha. É isso aí. Aí não vou te dar mais de R$5 mil, porque senão você vai ficar enriquecimento, você vai ter enriquecimento ilícito. É uma vergonha. Aqui, né, a nossa lei, ela não estabelece um limite de indenização. O que acontece é que o povo é olhado como gentalha e é feito de bobo a todo momento. E por falar de ser feito de bobo a todo momento, né, vamos falar aqui de um partido que sempre, né, foi rival do PT. E hoje, o diretório do PSDB de São Paulo declarou apoio ao Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Pois na verdade, a sua vez sempre vai chegar, viu? Eu quero te contar isso. Eu quero pegar a ponte aqui do... Você quer pegar o Cris, eu notei. Eu quero pegar o Cris, tá? Meu Deus. Eu acho o seguinte, pessoal. O PSDB se revelou e saiu do armário. Ponto e vírgula. Acabou. Muito bem. Parabéns para ele, então. É melhor que ter morrido. Acabou. É muito mais gostoso. Hoje a gente sabe o que aconteceu com o PSDB. Onde é que está o Dória? Saiu do PSDB.
Acabou, está explicado. Se desfiliou. Acabou, saiu do armário. É como um Saiu lutador do que toma um armário. golpe e vai PSDB lockdown, sabe? já é Elvis. Mas a lockdown ele morreu. E arrumando ali espaço. Vamos fazer tem uma estratégias. demonstração do lockdown. Vamos. Malta e Vamos Rodolfo. lá, cara. Esse Malta é corajoso. Malta Ele é dos meus. Eu não sei se vocês sabem, mas o Sérgio Moro ele é terceiro dan em Aikido. Em quê? Em Aikido. Aikido utiliza a agressão do seu... Ele utiliza a agressão... O Aikido, ele utiliza a sua defesa com a agressão do seu cara que ataca. Ele é terceiro dan. Ele é terceiro dan de Aikido. Exato. Sérgio Moro. Esse cara é muito engraçado. Não é? Informação boa, Ele é muito engraçado. Sobe o sangue, Melo. Sabe que eu sou paulista, Melo? Exatamente. Pelo amor de Você Deus. lembra O onde cara tá você me deixando estava? nervoso. Eu tava aqui falando dos tucanos que tomou lockdown e tal, e tá criando estratégias agora, né, cara? O que eu vejo é esse partido criando estratégias pra não morrer de vez. Então ele apoia um, depois ele vai ali e joga uma outra semente em outro, e o que der resultado, ele vai colher pra se manter de pé. Eu acho que é isso, cara. Porque o Serra fez a mesma coisa, né, Felipe? Ele já tinha feito esse tipo de apoio. É verdade, o Serra fez. Mas vocês estão com Serra problema foi com primeiro. terceira idade aqui. Olha, você tá perto, hein, Malta? Esses cabelos brancos, bonitos. É 6.0 com uma cabeça de 35. Vai, vocês estão falando, todo mundo aqui, vocês estão chamando de Gagá, Jurássico. Não, eu não falei nada, até porque... A opinião dos comentadores, Ministério Público aí, que cuida do idoso, tá? Por essa discriminação que tá acontecendo hoje aqui. Do idoso aqui, os cabelos aqui, ó. Mas vamos lá, Felipe. O PSDB é um caso político que você vê que o partido errou em diversas decisões partidárias. Não é um partido que estava acostumado a disputar eleições presidenciais, né? Frederico Cardoso, depois disputou com Aécio, depois antes disputou com Serra e com Alckmin, está agora perigando de, inclusive nas próximas eleições, não atingir a causa de barreira, né? Então o futuro do PSDB, na minha opinião, realmente vai se fundir com outro partido. E a culpa disso é essa incoerência mostrada nessa... Mas aí o PSDB vai continuar fundido. Vai continuar fundido. Não, fundido. Vai ficar Detalhe, fundido. provavelmente o PSDB vai ser contratado pelo Conde Drácula. Por que pelo Conde Drácula? Porque é um rapaz que ele vem há anos, entendeu? Há anos, entendeu? No meio da conversa, entendeu? São 15 horas e 9 minutos. Meu nome é Carlos Alberto de Nóbrega. E falando do PSDB... Só continuando aqui, a ideia, desculpa, né? E você vê, por exemplo, que o Serra já havia falado isso, e o Serra foi motivo de piada. Quando ele, no começo do segundo turno, falou que ele votaria no Lula e votaria no Tarcísio pelas mesmas razões. Né? Pessoal, como assim mesmas razões? Né? Lula, PT, disputando o governo federal. Mas sabe o que aconteceu? E o Tarcísio... As fontes me contaram que o TSE falou com o corretor do WhatsApp dele e quando ele digitou um nome apareceu outro. Será que é verdade? Não, mas aí você vê, a incoerência do partido é o que faz com que o povo, né, os eleitores veem e não mais razão para votar no partido, né? E infelizmente o PSDB, que fazia um contraponto interessante, programático, sadio, agora está relegado ao segundo plano na política nacional. É a era partido dos que acabou extremos agora? Né? A era dos extremos. Eu acho que Vocês estão enterrando o partido já. polarização- Vocês já estão enterrando o partido. mais Eu próximo. sinceramente, pessoal, eu vejo que Pernambuco e Rio Grande do Sul só, que tem... mas O Cris, ele tá igual uma ministra que falou que o cala-boca morreu, mas na verdade não morreu. não, eu acho que o PSDB ele não morreu mesmo. Eu vejo que ele apanhou. Ele apanhou, tem que ser muito claro. Ele apanhou, foi para as cordas, minguou um partido que já teve uma bancada ali de 60 deputados, 70 deputados, chegar num número de 13 deputados é um número pré-nanico, né? Então o PSDB realmente encolheu. Também, né? Também, né? Exato. Também encolheu bastante. Agora, o PSDB, eu vejo que é esse o momento para uma eventual reconstrução
pensando até num outro momento político. São E a gente sabe estratégias. exato, a gente sabe que a política, ela é cíclica, ela hoje estamos num momento mais de extremos, como vocês colocaram aqui, mas eventualmente eu vejo que num horizonte pode ser que um discurso mais centrista volte à tona. E aí o PSDB teria que se preparar para eventualmente ocupar esse espaço. Aí eu te pergunto, porque realmente fazia todo sentido se você visse alguma liderança nova no PSDB. Todas as grandes lideranças do PSDB saíram do PSDB. Né? O Alckmin saiu, o pessoal do PSDB de São Paulo, o Matarazzo saiu também do PSDB. E eu não vejo, e esse foi o principal problema que eu vejo no PSDB, né? Nome do forte. Covas, que não tem nenhum nome, não criou nenhum nome novo na política do PSDB para poder disputar as eleições. Infelizmente, o Bruno Covas, que seria um desses nomes, não está mais entre a gente, né? Mas aí, Felipe, E aí eu falo, poxa, e aí, para onde está indo? O principal nome do PSDB era o Dória, que não é o PSDB. Que partido tem um nome que não é o tucano principal para a liderança centrista? Que partido tem esse nome hoje? Hoje o tem. Leite é do Hoje, PSDB, eventualmente se elege hoje governador. Hoje tem um diferencial. Hoje tem um diferencial, ele falou um partido jovem. Hoje eu acho que vai fazer a diferença. O Pablo Marçal é um deputado federal que está vindo para fazer a diferença, ele está no próximo. O Pablo Marçal. Não. Eu acho, não, é novo. Malta Desse Não. Eu tenho uma confissão para fazer aqui. Vamos lá, não, Eu tenho uma confissão para fazer sobre Pablo Marçal. Exclusivo. Denúncia. Vamos lá. Eu já fiz o curso do Pablo Marçal em 2018, quando ele era um simples palestrante. Excepcional no que ele faz. Em algum momento, ele perdeu a mão do que ele estava fazendo e está se aventurando na política, achando que por conta dos números de seguidores dele, ele tem capacidade para mudar o país ou entrar na política. Ele é imaturo para estar na política. Não, o Brasil não é para amadores, meu irmão. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. O cara não precisa Estado social não significa que o cara sabe. Mas o Maluf também nunca precisou disso. O Dória também. O Dória também de vida. Não vem falar que Pablo Marçal tá vindo aí para mudar. O cara levou 38 pessoas. O cara levou, desculpa Imagina, o cara levou 38 pessoas. Eu sei disso, eu acho um absurdo. Conseguiu delegar função para 38 pessoas. É um amigo meu. Você tá estragando o corte. Você tá mal de amigo. Você tá mal de amigo. Ele é seu amigo. Você é seu amigo, Pablo. Ele vai fazer a diferença sim. Ele vai fazer a diferença. O cara não precisa entrar na política e está entrando. Malta, você está estragando o corte dos outros. As pessoas vão fazer cortes depois do programa. Aí você não deixa o corte limpo. Rodolfo, não, cara, eu cheguei aqui te admirando muito, quero sair aqui te admirando mais ainda. Mas não vem com esses seus amigos. Eu também gosto. O Cris lembrou aqui do Eduardo Leite, né? Sim. Sujeito que fala bonito, que é muito bonito. Tem uma oratória ótima. Se ele ganhar a eleição agora, eu vejo, aliás, que o eixo do PSDB desce pro sul? Exato. E aí a gente vai ter, nós não podemos esquecer que nós vamos ter, eventualmente, o Zema em Minas Gerais, como um nome que vem aí para uma sucessão, né, daqui 4 anos, né? Nós vamos ter... PSDB, né? Mas não PSDB. Não, mas assim, nas forças... do jovem, né? Das forças jovens, exato, que venham. O Zema, ele é uma pessoa que, no espectro político, ele está à direita, mas é uma pessoa que dialoga, tudo. Eventualmente, numa nova fase da política... nunca vai ter uma chance? Olha, é um rapaz novo, está chegando agora. Né? Agora, nesse sentido, fazer uma observação que é interessante com relação ao Pablo Marçal. Nesse momento agora, está acontecendo o julgamento de um recurso do registro de candidatura do Pablo Marçal, o qual, inclusive, já tem um parecer do Ministério Público no sentido de cassar o registro de candidatura. Então, pode ser que logo mais, dentro de alguns minutos, algumas horas, tenha essa decisão do Tribunal Eleitoral, eventualmente cassando o registro. Como dizia... Aguarde e confira. É isso aí. Aquele bordão. Não, mas vamos falar dos fugidinhos do PSDB, né? Vamos falar do vice da chapa de Lula. Geraldo Alckmin, durante uma reunião com empresários, banqueiros e advogados, afirmou que o MST mudou e que, em um possível governo petista, haverá espaço para todos. Ao ser questionado sobre o que mudaria na política de invasão de terra, entre aspas,
tá? Invasão de terra, entre aspas. As pessoas têm uma visão equivocada do MST e o grande perigo para o agronegócio é o governo do Bozo. B-O-Z-O. Agora eu pergunto, o verdadeiro problema do agronegócio é, Malta, o governo Bolsonaro? Não, eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que ter um mínimo de coerência para aceitar o que foi feito nesse governo. Eu acho que a gente não pode ficar pensando que a pessoa é o problema. Eu acho que, Tiago, quando a gente fala de um mérito de uma pessoa, quando a gente fala do trabalho do Cris, do Felipe, do Rodolfo, seu, meu, a gente está analisando o conteúdo. Quando a gente começa a analisar, eu que entendo bastante de inteligência emocional, quando a gente começa a entrar em parâmetros de caráter, entendeu? A gente vai ter esses ruídos. Então, só um detalhe, eu acho que o PSDB, quando eu falei que o PSDB, retomando um pouquinho rapidinho, quando eu falei do PSDB saiu do armário, significa o seguinte, a revelação entre todos os players dentro do PSDB chocou o povo, né? Porque a gente não estava imaginando que eles, por estarem tanto tempo nesse governo, né, eles fizeram o que fizeram. E graças a Deus, se não fosse a imprensa que tivesse lá com seus olhos, com as suas câmeras, para poder mostrar o que está acontecendo, hoje a gente nem saberia o que estaria acontecendo. Então é fato isso. Então eu acho que a saída do PSDB, provavelmente, no meio do Centrão, ele vai ter uma coligação com o MDB, que é o mais próximo a ele, e tomara que consigam fazer as coisas de uma forma coerente e inteligente. Mas nós vamos estar lá pressionando, porque essa é a finalidade do projeto Não Brasil. Fazer muita pressão. Fazer pressão. Martela. Sabe uma coisa, Thiago? Eu acho assim, o povo brasileiro não entende que nós não deveríamos ter atacado as instituições. Se hoje você paga o salário... Você faz meia-culpa? Não, eu faço, claro que eu faço. Certo. Eu faço, sabe por quê? Eu admiro muito isso. Eu faço porque são 4 anos de trabalho entendendo essa comunidade de movimentos conservadores no país inteiro, escutando, porque eu escutei mais do que falei. Hoje eu falo mais, mas eu escutei mais. 2 horas cada líder. Porque eu entendo hoje que a gente tem um time para entrar em campo que não existia. E mesmo a Jovem Pan, se você vê os comentaristas sempre reclamando, Augusto Nunes, o Fiuza, todos eles reclamando, por que vocês não trabalham em cima de pautas nacionais? Porque a gente não precisa, porque não existia pessoas. E como é que a gente vai formar um time se a gente ainda não tem esse time? Exatamente. Entendeu? Então hoje a gente tem, nós somos convidados para estar em tais lugares, a gente evita, porque eu nem foto, pessoal, foto eu tenho com o Bolsonaro e nem quero ter, com ninguém. Você vai me ver foto com líderes, entendeu? Por quê? Porque para mim não interessa as pessoas. Eu sei que ele vai ganhar, ele fez um trabalho bom, ele fez um trabalho ótimo, nem bom foi ótimo. Ele fez esse país ser um país nacionalista. Hoje nós somos cidadãos sabendo exercer um pouco a cidadania, porque a cidadania nos Estados Unidos, Thiago, você entra em qualquer lugar, você vai ver a bandeira dos Estados Unidos até no banheiro. Você vai tirar um fax, você vai ver a bandeira. Outro dia estava em Nova York, foi ao banheiro, sentiu uma pontada, era a bandeira. Era o mastro. Ô, Rodolfo Maris, se eu te chamo de Bozo, você pode me chamar de picolé de chuchu? Posso. Tá bom. E o que você achou dessa fala aí do Alckmin, falando do MST? Primeiro a gente tem que entender, né? Eles vão bater na porta, agora vão fazer knock, knock, knock. Pois não. Esta propriedade, por acaso, está cumprindo a função social? Aquela terra é produtiva? E aí a pessoa da casa vai falar assim, não, entra na minha casa, entra na minha vida. O texto já começa errado para mim, né? Essa narrativa já está errada para mim, porque Alckmin é uma piada para mim. Ele está como vice do Lula. Mas acho que ele entendeu errado, Alckmin. Ele entendeu errado? É. O que ele entendeu? Acho que entendeu que era álcool em mim.
E aí ele fala, o MST mudou. Eu tô terrível hoje, me desculpa. Você tá muito bom hoje, cara, sinceramente. Eu tô controlando pra não rir aqui, mas por dentro eu tô gargalhando, fica tranquilo. Vocês não viram, que o povo de casa não vê as caretas que eu faço quando a câmera sai de mim. Mas vamos lá, não vou mais interromper, não. Quando ele afirma que o MST mudou, a gente precisa entender, mudou em quê? E que em um possível governo petista, as coisas vão mudar. Mas ninguém apresentou plano nenhum ainda. Vai mudar o quê? O que vai mudar? Qual é o plano? É só alfinetadas? É só xingamentos? Cadê o plano de governo? Cadê o plano para essa questão em si? Não foi apresentado. Então eu não consigo ouvir o Alckmin falar. Quando ele começa a falar, para mim ele já não tem segurança naquilo que ele está falando. Muito bem. E aí, Felipe, o MST mudou? Não, com certeza o MST mudou. O MST foi criado antes da Constituição de 88, né? Foi criado em 84, 85, se não me engano, né? Naquela época não existia política fundiária, não existia regularização de terras, não existia reforma agrária, não é? O MST ele surgiu para dar voz a esses movimentos, né, dos sem terras, na época da discussão da Constituinte no Brasil, né? Aí tinham líderes como Stedley, outros líderes também que pregavam a ideia de invasão de terras. Hoje o MST é outro MST, né? Mudou completamente. O MST são outras pessoas, tem muitas pessoas sérias no MST, né? A forma de demanda deles, reivindicar demanda e mudança, é completamente diferente como era antigamente, não é? E no começo do MST. Eu não tenho um bonezinho, mas eu usaria um bonezinho do MST, sim. Sem nenhum problema. É um movimento muito bonito que lutou para democratizar acesso à terra numa época que o Brasil era considerado o país do latifundiário. Ainda é, né? Mas já foi muito maior, né, naquela época. Você gosta de arroz orgânico? Eu gosto de arroz orgânico. Apesar de ser difícil achar. Mas o MST então mudou, é outro MST. É outro MST. Do MST, né? Agora, produtor de arroz orgânico. Agora, Pavinato, agora foi de concretude, né? O Alckmin nesse ponto está certo, né? Eu não concordo com tudo que o Alckmin fala, não. Mas o agronegócio no Brasil, ele é a locomotiva no Brasil, apesar do Bolsonaro, né? O maior problema do Brasil, que todo mundo sabe, são os pastos degradados, né? Que chega a ser 50% da área do Brasil. Se tiver um governo que quer realmente triplicar o agro, basta investir na recuperação dos pastos degradados, que o agro do Brasil vai ser realmente o maior agro do mundo mesmo. Vai ser muito maior que o agro dos Estados Unidos, né? Não existia e não há política. Não há política. Não existia isso aí? Existia também. Esse é um projeto, esse é um problema que vem desde a época do PT. Mas ninguém ataca o problema do agro, né? Então, assim, há muito o que fazer no agro. Apesar do agro ser muito bom, né? A Embrapa, por exemplo, que é uma empresa pública, a pessoa gosta de falar mal da empresa pública, é uma empresa pública que traz muita tecnologia para o agro, muita pesquisa para o agro, né? E o Embrapa começou a ser construído nos governos PT, não construído, começou a ter maior importância no governo PT, né? Ou seja, então o Bolsonaro podia fazer muito mais para o agro. De tirar tudo do Fernando Henrique, né? Coitado desse homem, né? E ele abaixa a cabeça. Posso fazer uma observação? Claro, Cris, por favor, fazer uma observação que eu acho interessante. Tem dois setores que eu vejo que a esquerda ela tem dificuldade de dialogar. Um é quando se trata do tema de segurança pública e o outro é quando se trata do tema do agro. Né? No segurança pública, a esquerda toma uma goleada. A esquerda ela não conseguiu até hoje no Brasil criar um discurso, um projeto que a identifique nesse ramo. E a mesma coisa na questão do agro agora. Num eventual governo Lula, eu espero que a esquerda não perca essa oportunidade histórica de realmente dar a devida atenção que esses dois temas merecem. Não ficar só na discussão da questão fundiária, que é importante, não vou negar os méritos e a necessidade desse tipo de discussão, a importância dessa discussão, mas é importante que num eventual governo de esquerda, se olhe realmente com o carinho que o agro precisa. O agro, com toda a importância, com toda a pujança que ele tem, em termos de economia, é pop, é agro, com toda a pujança que o agro tem nesse país, ele merece realmente uma atenção especial também dentro de um governo de esquerda e não apenas um governo de direita, da mesma coisa que a pauta de segurança pública, a esquerda tem que começar a entender melhor e a se posicionar nessa questão de segurança pública. Bom, vamos para um último tema.
peraí, né? Thiago, Que é a hora. Não, nós estamos acabando o tempo aqui. Falar do MST. Você não falou do MST? Não falei. Não falou do MST? Falou do Roberto Jefferson, falou do... Pessoal, eu sou contra nem falar que existe essa sigla. Já sou contra. Porque eu acho assim, esse país... Tem 30 segundos. Autoritário, hein, Malta? Temos que rodar a pauta. Contra uma associação assim, legalmente eu sou feita. contra. Essa semana pegaram os líderes lá do MST e foram dar um passeio lá na... Eles não podem passear? Foram, de Camburão, direito, bonito, eles foram dar uma ser humano volta. tem direito ao passeio. Eles foram passear de Camburão, uma coisa rapidinha, vai e volta. Bom, vou para o último tema da pauta, que é para repercutir uma troca de farpas entre os candidatos à presidência da República. Ontem, ao ver uma propaganda de Lula na TV, enquanto almoçava com os ministros, o presidente Jair Bolsonaro disse que o petista faz, abro aspas, a campanha mais baixa da história, fecho aspas. Eu quero perguntar aqui para os membros da mesa, quem é que você acha, Malta Jones, que vai, você já falou isso, mas quem você acha que vai levar a presidência da República neste domingo, 30 de outubro? Malta Jones. Pessoal, eu vou deixar aqui claro o seguinte, que nós já estamos preparando a festa no dia 30 de outubro, na Paulista aqui, vai ser na frente da Gazeta, vamos fazer uma festa maravilhosa, convido a todos vocês, depois das eleições, estarem lá. Com relação ao Nine, eu acho assim... Quem você acha que vai ganhar? Você tem 15 segundos. Tá, Bolsonaro. Muito bem, que bonito. Vamos lá, Rodolfo Maris, nesse cabo de guerra, quem você acha que vai levar as eleições nesse domingo? Sou muito otimista, também enxergo o copo na metade, ele está sempre cheio, não tem jeito. E Bolsonaro leva. O audiovisual ama o Malta. Ele entrou aqui na minha, eu nem vi. Eu tava tão tenso olhando pra câmera. Todos os seus cortes. Brincadeira. Ele estragou todos os cortes que você ia fazer. Não vai poder fazer uma... Não tem problema, não tem. Bem, Cris Vilela, o que você acha, meu amigo? Eu também não aposto em nada. Está realmente muito disputado. Os dois lados têm boas condições de ganhar. Vocês estão estragando todos os cortes hoje. É impressionante, produção. É impressionante. Nós não ficamos no mundo. Cris Vilela está falando. Eles estão falando em... São 15 horas e 29 minutos e nós vamos encerrando o Linha de Frente de hoje, que é hora de passar a palavra para o meu querido amigo Adalberto Piotto, para começar o prós e contras de hoje. Boa tarde, Piotto. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News.